Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Dezembro, é muito mais gostoso falar, é muito mais gostoso explicar o Evangelho, porque como o clima no coração das pessoas é um clima de confraternização, de alegria, o ambiente espiritual fica mais favorável. Os bons espíritos conseguem se aproximar melhor de nós e nos amparar, e nos intuir, e nos esclarecer. Então é contando com esse auxílio que nós estamos aqui hoje. Tirai a pedra. João, no capítulo 11, e eu acho que foi um pouco alto, não? João, no capítulo 11, vai contar para nós sobre a ressurreição de Lázaro. E antes de entrar na ressurreição de Lázaro, que é onde nós temos tirai a pedra, nós precisamos conversar sobre Jesus. Jesus existiu? Quem você conhece que conheceu Jesus? É uma boa pergunta, porque muitas pessoas não acreditam na existência do Cristo. Mas olha só, alguns de vocês aqui presentes conheceram o Chico Xavier. Coração boníssimo, honesto, trabalhador, dedicado ao serviço do bem. O Chico, na sua mediunidade, recebe Emmanuel. Alguém tem alguma dúvida sobre Emmanuel assistindo, amparando o Chico? Não. E o Emmanuel narra que em uma existência que ele teve, na época em que o Cristo estava na Terra, ele encontrou Jesus 2 vezes. E mais, a sua filha, naquela existência, foi curada por Jesus. Então não é simplesmente um contato. Ele conversou com Jesus. Na primeira conversa com Cristo, Jesus fala para ele que ele curaria a filha dele, não por ele, mas pela esposa dele. Pela esposa dele. Quem mais a gente conhece que conheceu Jesus? E quando eu digo Chico, é porque eu tenho certeza que o Chico conheceu Jesus. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Até porque nós sabemos que muitas das histórias que foram narradas foram experiências que ele participou. Que muitas das histórias que eram contadas, antes de serem contadas, eles levavam o Chico para conhecer os personagens. Chico conheceu Paulo. Humberto de Campos narra para nós que numa determinada ocasião ele encontrou Pedro em Belo Horizonte. E conversando com Pedro, Pedro disse que estava indo a Pedro Leopoldo encontrar um amigo. Que por um acaso era o Chico. Então, eu tenho convicção, plena convicção, de que o Chico conheceu Jesus. Emmanuel conheceu Jesus. Quem mais? André Luiz narra para nós que tem uma pessoa que mora no nosso lar que conheceu Jesus, ministra veneranda. Conheceu no plano espiritual. Lá, desencarnada, teve a honra de conhecê-lo. Quem mais? Seu Eurípides. Sim, seu Eurípides conheceu e conversou com Jesus também. Percebam, quando nós começamos a rebuscar pessoas da nossa era, da nossa época, Chico, Eurípides, pessoas na modernidade, nós vamos encontrar várias pessoas que conheceram Jesus. Várias. Divaldo conta-nos histórias da época de Jesus. Amélia Rodrigues narra através dele várias circunstâncias do Cristo. Humberto de Campos, através do Chico. Quem mais? Quem mais? E eu estou fazendo essa pergunta para que a gente tire Jesus de lá de longe e transforme o Cristo numa realidade para nós. Porque às vezes a gente fala sobre o Cristo como um mito, como uma lenda, como alguém que talvez tenha existido.
E quando nós pegamos essas pessoas cuja índole, cuja moral é incontestável, nós temos que firmar nossa convicção. E é importante firmar a nossa convicção antes de entrarmos no texto do João, porque o texto do João vai nos desafiar na grandeza do Cristo. Porque nós não vemos Jesus na grandeza dele, normalmente. Quando nós viemos o catolicismo, nós confundíamos Jesus com Deus. Nós hoje sabemos que Jesus tem uma distância enorme até Deus. Que Deus é Deus e Jesus é Jesus. São separados. Apesar de Jesus dizer que é um com o Pai, no sentido de comunhão, no sentido de inspiração, no sentido de presença, no sentido de obediência, ele não é o próprio Deus. Ele é o nosso Cristo, ele é o nosso Messias. Quem mais conheceu Jesus? Percebem que a gente não pensa no básico? Existe uma narrativa de um senhor muito doente, que morava em Uberaba, e que quando ele desencarna, Chico para a psicografia e comenta: ele morreu. O povo sente-se aliviado, porque ele era muito doente, e eles ficavam com medo de ele passar a doença para o Chico. Só que o Chico emenda, e vocês não imaginam quem veio buscar. Jesus. Várias pessoas esparramadas nas nossas periferias, vários corações conhecem Jesus. Conhecem não de teoria, conhecem de experiência, porque tendo seus corações dedicados à caridade, eles se lembram do ensino, que aquele que guardar os meus mandamentos, eu estarei com ele. Que quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles. É um Jesus presente, é um Jesus participativo, não é um Jesus lá longe, não. É um Jesus vivo. Ou vocês acham que Jesus morreu e foi morar no sol, foi morar numa outra galáxia, e largou a gente, e abandonou a gente, desistiu da gente? Não. Ele é atuante, ele é participante. Só que tem um problema: a gente não acredita. Vocês me ouvindo agora, muitos de vocês pensam: dá para acreditar. Eu não estou conversando sobre crença, eu estou conversando sobre fatos. Ou é isso, ou Emmanuel é mentiroso, Chico é mentiroso, Divaldo é mentiroso. Qual que vocês escolhem? É para apertar mesmo. É para a gente tirar essas dúvidas da nossa mente. Porque se não fizermos isso, nós não vamos conseguir acompanhar a lição da noite. Jesus não está ausente, não está distante. Pelo contrário, Ele participa da nossa vida. Não só através de seus mensageiros, mas Ele pessoalmente socorre a muitos corações. Seu Euripides, quando está subindo, de repente percebe que tem uma luz enorme descendo a terra e várias outras luzes seguindo essa luz. E ele pergunta para o seu mentor: quem é? O que está acontecendo? É Jesus que desce à terra. Percebe o que muda? Muda muito no nosso entendimento sobre tudo. Jesus, ele tem uma coisa curiosa, que é a amizade. Ele tem uma amizade por nós que não depende de nós. É a amizade dele para mim, dele para vocês. É porque ele ama, ele tem essa amizade. Ele não consegue se livrar disso. Ele não consegue ser diferente. Ele simplesmente nos ama. E um amigo dá a vida pelo seu amigo.
E Ele dá a vida por nós. Lá na Galileia, para realizar a transformação daqueles corações, Jesus teve que usar de diversos artifícios, de diversas técnicas, de diversos procedimentos. Numa dada ocasião, Ele está viajando. E procuram-no porque Lázaro estava doente. E João, o evangelista, estava com Jesus. E João ficou muito impressionado. Essa história que João narra, ele narra para nós, ele escreve essa história já com 80 anos. É tão viva a história, foi tão marcante, foi tão profunda, mexeu tanto com ele, que ele nunca conseguiu se esquecer dela. Porque se vocês pegarem a história no Evangelho de João, no seu capítulo 11, perceberão que João fala sobre detalhes ainda vívidos na sua memória, na sua lembrança, daquelas cenas, daqueles fatos, daqueles diálogos. Porque Jesus, nas suas técnicas, marcava os corações. Ele marcava tantos corações que Hermínio Miranda, ele tem uma série de livros que são contos, estas e outras histórias que os espíritos contaram, que através de diversos anos, recebendo espíritos sofredores em reuniões mediúnicas, ele teve a oportunidade de, no processo de socorro a esses espíritos desencarnados, encontrar alguns espíritos que conheceram Paulo, que conheceram Jesus. Teve um que conheceu Jesus, que ficou bravo demais com ele, porque ia ter uma festa do imperador, ele era um fornecedor de vinho, e ele não tinha vinho da qualidade daquele que ele tinha bebido na festa de casamento que Jesus estava. Ele procurou Jesus e fez uma oferta para ele. Olha, eu subornei os escravos lá da casa e descobri que aquele vinho foi você quem fez. E eu quero que você faça daquele vinho para mim. Eu vou receber o imperador, lá não era ninguém, você fez aquele vinho, eu quero que você faça para mim, para o imperador. E Jesus não quis fazer vinho para ele. Ele ficou magoado muito tempo. Ele também conheceu Jesus. Jesus marcava os corações, pelo sim e pelo não. Jesus estava de viagem e foram procurá-lo para dizer que Lázaro estava doente. Jesus conversa com seus discípulos e diz para eles que o que ele faria naquele momento é para que eles vissem a glória de Deus. A glória de Deus. Vocês fazem ideia do que seja isso? O que seria a glória de Deus para vocês? No lugar de ir atender, ele continua suas visitas às aldeias, aos sofredores, aos desamparados. Continua ciente do que estava fazendo, não acidentalmente. Isso marca o João, porque naquele momento eles não sabem o que está acontecendo. Num dado momento, Jesus fala para eles que é necessário que voltemos para encontrarmos Lázaro. Lázaro dorme. Os discípulos, entendendo que Lázaro estava só dormindo, então, se Lázaro dorme, Lázaro está salvo. Jesus então diz para eles: Lázaro está morto. Os discípulos se assustam. Eles sabiam que Jesus via à distância. Eles sabiam que Jesus tinha conhecimento de coisas que eles não eram capazes de entender como, mas eles já sabiam que quando Jesus afirmava alguma coisa, aquilo era fato. Aquilo não era hipótese, não era uma ideia, era um fato. Então, eles voltam. E quando ele está voltando, Marta deixa Maria em casa, chorosa, e vai ao encontro de Jesus. Marta, irmã de Lázaro, irmã de Maria, procura Jesus e diz para ele: ah, mestre, se estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. O senhor chegou tarde. E aqui começa mais intensamente as nossas reflexões. Jesus chegou tarde.
Se Jesus não chegou tarde naquela ocasião, por que ele vai chegar tarde na sua vida? Por que ele vai te abandonar? Por que ele não vai fazer o que é necessário para te amparar? Por que quando nós estamos lendo a história, nós não percebemos a grandeza dele, o compromisso dele? Porque antes ele diz: o que eu estou fazendo é para que vocês vejam a glória de Deus. Às vezes na nossa vida a gente entra em umas roubadas, a gente entra em umas situações por teimosia nossa, porque a gente conhece a lei. A lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando eu não faço isso, eu só posso estar entrando numa fria. As consequências do pecado é a morte, é o sofrimento, é a dor, é a desilusão. Ele sabia o que estava fazendo. Quando Marta diz para ele, é claro que Marta censura. É claro que ela censura. Ela tinha certeza que Jesus poderia curá-la. Ela tinha certeza que se Jesus estivesse ali, ele não teria morrido. Nós temos outras ocasiões em que as pessoas têm certeza. A mulher que encosta na finga da veste de Jesus, se eu encostar na pontinha da roupa dele, eu vou ser curada. Ela tinha certeza. Um comandante do exército romano procura Jesus: eu tenho um servo em casa que está doente, diga para que ele se cure e ele vai se curar. Eu vou lá na sua casa. Não, mestre, não, precisa não, eu não sou digno de que entreis na minha casa, basta uma palavra tua agora e ele se cura lá. Precisa mais do que isso. Ele tinha certeza. Algumas pessoas se aproximam de Jesus em dúvida, e quando a dúvida nos acompanha, o sofrimento é intenso. Para aquele que vacila um momento, tudo desaba. Um pai procura Jesus para curar seu filho que era possesso de espíritos maléficos, que ora jogavam ele no fogo, ora jogavam na água. Apresenta para os discípulos chamam tudo quanto é santo conhecido na época, chama Moisés, chama Elias, tenta de tudo quanto é forma e não conseguem socorrer o menino. Chega Jesus, conversa com o pai fala para ele: se puderes alguma coisa, cura meu filho. E Jesus questiona para ele: crês? Se você crer, eu posso. Ele responde que crê. Agora imagina você mentir olhando nos olhos de Jesus. Dá não, né? Olhando para Jesus, ele começa a chorar. Ajuda a minha pouca fé. Nessa hora em que ele se entrega para Jesus, porque isso é uma entrega, Jesus cura o filho dele. Jesus diz para Marta a mesma coisa que ele disse para os discípulos, só que agora acrescentado disso: Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Marta não entendeu. Não entendeu porque Jesus estava preparando-a para os momentos que viriam a seguir. Jesus vai em direção aonde Lázaro havia sido enterrado. Marta corre à sua casa e chama Maria. Maria, Jesus chegou. Maria levanta-se e sai também em direção. Aquele povaréu que estava lá, porque antigamente a gente chorava os mortos uma semana. Uma semana. Hoje em dia, male morreu, despachou, acabou. Mas chorava-se muito. E os amigos choravam juntos. E estava cheio de pessoas que tinham vindo de Jerusalém, que era bem próximo, para confortar Maria. Eles tinham muitos amigos. Eles eram amorosos. Eles hospedavam os viajantes. Os discípulos eram amigos deles. A casa deles estava sempre cheia de gente.
Eles veem que Maria está saindo e saem também, acompanham. Quando chega perto do túmulo, Maria se joga aos pés de Jesus, em prantos. Jesus também chora. Gente, vamos lá. Como é que João ia esquecer uma coisa dessa? É vida. É um momento marcante. É real. São lembranças, são memórias. Porque às vezes a gente lê o Evangelho e não percebe que nós estamos vendo o coração do João sendo retratado aqui. É João revelando. Isso me marcou tanto que eu tenho que contar isso para as pessoas. Eu tenho que contar para elas, porque isso foi sensacional. Todos nós chorávamos. Todos choravam. Quando a gente vai num velório, a dor do outro não mexe com a gente, não dói na gente, a gente não chora também? Chora. É coração, é emoção. Jesus então, contrariando todas as expectativas, fala: tirai a pedra. Gente, Marta é a primeira. Mestre, ele está enterrado há 4 dias, ele já está mal cheiroso. Não pode. O senhor devia ter vindo antes, quando eu chamei. Agora é tarde. Marta, se creres, verás a glória de Deus. Eu queria que vocês estivessem lá, para ver todo mundo correndo. Eu queria. Alguns dos discípulos obedeceram Jesus. Obedeceram porque aquele homem, aquele coração, tantas vezes deu demonstrações de amor e sabedoria, que não era possível desobedecer. Marta em pranto, Maria em pranto, e agora todos enojados, porque iria abrir um túmulo. Naquela época, se o sacerdote encostasse num morto, ele tinha que se purificar durante 1 mês. O mundo velho de ritual, o mundo velho de sacrifício, o mundo velho. Abrir um túmulo era alguma coisa impensável, porque aquilo tornava as pessoas impuras. Tocar no morto deixava todo mundo impuro. Mas os discípulos removeram a pedra. E para surpresa geral, Jesus comanda, Jesus ordena: Lázaro, levanta-te daí e vem para fora. Todo mundo parou de chorar. O João parou de olhar para Jesus, olhou para o túmulo. Todos os que estavam ali olharam para aquele buraquinho na rocha, aguardando, em suspenso. De repente, lá vem Lázaro. Espacinho miudinho, porque eles amarravam o morto, enfaixava, mãos amarradas, pés amarrados. Lá vem o Lázaro, saindo do túmulo, ressuscitando. É inesquecível, porque ver Jesus mandando tirar as redes e pegando tantos peixes que quase afunda o barco é uma coisa. Ver Jesus
na praia, pegar o barco, remar, chegar do outro lado e encontrar Jesus, é outra coisa. Passar numa tempestade que quase vira o barco e Jesus ordenar a ela que se acalme e ela se acalmar, também é extraordinário. Ver um morto levantado do túmulo é impensável. Que poder é esse? Que homem é esse? Não é o homem, é o Filho do homem. É o Messias. É o Cristo de Deus. Ele não é igual a nós. Ele é o Mestre. Ele tem poder. Tem poder para tudo e para qualquer coisa. Sim, poder de uma forma que a gente não sabe, não entende, não compreende ainda. Poder de confeccionar pães e peixes do nada. Poder de dizer a um homem: teus pecados te são perdoados. De purificar alguém impuro, de devolver as vistas. Poder de transformar corações endurecidos. De nos arrancar da morte. Qual morte? A morte fruto do pecado. A morte que nós temos porque nós erramos, porque nós ofendemos as leis divinas, porque nós precisamos do esquecimento, e o esquecimento só é possível nascendo de novo, mergulhando na água e no Espírito, para poder reaprender a amar, reaprender a obedecer, reaprender a adorar a Deus. Ele é o Messias, e não é alguém distante, não, porque eu comecei dizendo que o Chico conheceu, que Emmanuel conheceu, que um cidadão de Uberaba, simples, doente, em comparação com todos nós, quase um mendigo, mal cheiroso, maltrapilho, com a acuidade mental baixa. A alegria do Chico era pedir para ele falar uma poesia. Declama uma poesia para mim, declama. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Nós estamos falando de um homem desse sendo recebido por Jesus, meus amigos. Esse que cuida do Lázaro, que busca o Lázaro, que conforta a Marta, que explica para seus discípulos que aquela ação é para que nós víssemos a glória de Deus. Por que a glória de Deus? O Cristo é a glória de Deus. Ele é a manifestação do amor divino para nós. Ele é Deus presente, presente mesmo. Porque até então, o que era Deus para nós? Deus era um ser misterioso que a gente sacrificava a Ele. Deus era uma estátua enorme. Mas quando Jesus vem, Ele nos coloca Deus cuidando de nós, Deus andando conosco, Deus interferindo em coisas da nossa vida, devolvendo a nós a esperança, dando-nos fé, dando-nos o filho de volta, dando-nos o irmão de volta, dando-nos o amigo de volta, rompendo com os limites, todos os limites que nós conhecemos, todos os limites, inclusive o da morte. Porque se os discípulos o acompanhavam, e até aquele momento eles tinham visto maravilhas, naquele momento eles pensam: Ele tem poder sobre a morte, mas sobre a morte dos outros. Porque quando chega um momento em que Jesus anuncia que Ele seria crucificado, que Ele seria sacrificado, os discípulos temem, se amedrontam. Alguns dizem: nós iremos até a morte contigo. Mas na hora do vamos ver, fogem, vacilam, não confiam. Jesus crucificado,
depois de descido da cruz, enterrado lá no túmulo que nunca tinha sido usado, os discípulos, descendo a caminho de Emaús, conversam. Tudo está perdido. Aquele que achávamos ser o Messias morreu morte de cruz. E morte de cruz é a morte mais infamante que existe. É a pior morte que existia naquela época. Se você quisesse destruir a moral de alguém, crucificava ele. Os discípulos estavam lá. Ele não pode ser o Messias. Não tem jeito de ser o Messias. Curou os cegos. Ressuscitou Lázaro. Caminhou nas águas. E o que nós falamos dele? Que não é nada. Que não tem poder. Que não dá conta de fazer nada. Porque pegaram ele e crucificaram. É um João ninguém. É o filho do carpinteiro mesmo. É um que nem nós. Foi um êmbodo. Sei lá como é que ele fazia. Aquilo tudo devia ser mágica, devia ser falsidade. Ele devia contratar as pessoas para fazer aquelas coisas. Essa é a nossa reação nessa hora. Mas sabe o que ele faz? Ele, pessoalmente, volta da morte. Para nós não termos dúvida sobre a glória de Deus. A glória de Deus não é um nada, não é um vazio depois do túmulo. A glória de Deus não pode ser que meus pais, em morrendo, eu nunca mais os vejo, que eu nunca mais vejo meus avós, que eu nunca mais vejo meu filho, que eu nunca mais vejo as pessoas que eu amo. A glória de Deus não pode ser o nada, e não é, porque Jesus nos deixa claro, é a presença dele, é a presença dele para sempre, porque eu vou vos preparar um lugar e retornarei para buscá-los e tê-los para sempre comigo. Essa é a promessa dele. Naquela tarde, porque era o entardecer, em que Jesus propõe para Marta, e João registra para nós, que se creres, verás a glória de Deus. É uma tarde marcante na vida deles, na nossa vida, na vida da humanidade. Da humanidade. A morte foi derrotada. Quando vem a doutrina dos Espíritos e os nossos mortos retornam vivos, conversando conosco, enviando cartas, dando provas da sua continuidade, da sua personalidade, chamando pessoas por apelidos carinhosos, contando situações que só eles conheciam. Quando há essa ruptura, nós ficamos emocionados, impressionados. Mas Jesus já havia vencido lá atrás. É por isso que o Consolador é o Cristo que volta para reviver Jesus, para tirar ele do túmulo que nós colocamos, para tirar a distância que nós colocamos Jesus da nossa vida, para tirar a pedra, porque nós entramos para dentro de uma caverna escura, solitária, fedida, e fechamos a porta para não ver a claridade que nos aguarda do outro lado. Mas do outro lado, na vida verdadeira, Jesus manda retirar essa pedra. Seus assistentes, seus colegas, seus servidores obedecem, e nós somos convocados a sair da nossa ignorância, a sair das nossas ilusões, a sair dos nossos medos, a sair da nossa pequenez e ousar ir para a luz, e ousar voltar para Jesus, ousar estar próximo dele de novo. Lázaro sai. Jesus diz para seus discípulos: desatai-o. Eles desatam. Lázaro chora, está fraco. São dias de inanição.
Jesus carinhosamente diz para eles: alimentai-o, alimentai-o, dá-lhe de comer, restituir suas forças, coloca ele em pé. Marta, vencendo a sua paralisia, isso não está no Evangelho de João, mas vencendo a sua paralisia, abraça seu irmão. Maria mergulha no mesmo abraço. O que vocês fariam se um coração querido voltasse para vocês? A história continua, a vida continua. Aquelas duas mulheres que sem o irmão estariam fadadas à prostituição, fadadas a serem escravas, porque as mulheres não podiam viver sozinhas naquela época. Tem de novo o arrimo, tem de novo o braço, tem de novo a companhia, graças ao Cristo. Porque quando Jesus chega e pergunta para Marta: crês? Ela responde: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que nós possamos crer, que nós possamos nos entregar para Jesus. Ele nos aguarda, Ele nos chama. Ele pessoalmente veio para dizer para nós: Manuel, levanta, vem para a luz. Que a paz de Jesus nos envolva a todos.